E aí, gente, beleza? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, tá? Estejam se cuidando para que a gente saia, né, dessa situação o mais rápido possível e volte às nossas aulas presenciais, tá bom? Então, nas aulas passadas, principalmente na aula passada, né, a gente debateu basicamente o conceito, o significado da palavra crítica, né, o conceito de crítica na atividade filosófica, né? A gente viu que a crítica ela parte, né, de uma atitude, né, de uma faceta negativa e uma faceta positiva, né, no qual a faceta negativa é a suspensão de valores, crenças e preconceitos e de verdades pré-estabelecidas, né, e a faceta positiva é simplesmente a gente questionar esses valores, essas crenças, esses preconceitos pré-estabelecidos, tá? E a atitude filosófica seria a junção da face negativa e da face positiva da crítica, né? E que junto do colocar em xeque e do questionar, a gente tem o que é a atitude filosófica, tá? Que é uma atitude questionadora, tá? Reflexiva e elucidativa, beleza? Então, a gente viu que significava crítica, né? Como eu falei aqui rapidinho para vocês, mas falta a gente ver o que significa razão, né? O que significa dizer que a filosofia é uma atividade racional, tá? Então a gente vai meio que entender isso aí. Então a gente viu que a filosofia surge lá atrás, 2.500 anos atrás, para questionar valores e tradições pré-estabelecidos, tá? Que valores e tradições eram esses? O modo de explicar a realidade, a partir dos mitos, podemos assim dizer, tá bom? Então, a filosofia surge como uma possibilidade a mais do homem explicar a sua própria realidade. Explicar a sua realidade a partir de uma análise crítica, investigativa e racional das suas próprias possibilidades. Antes de entrarmos realmente no que a gente vai debater hoje, eu quero só salientar algumas coisas, como, por exemplo, a utilização do conceito de razão na história da filosofia. Tá? A filosofia ela é marcada por vários períodos, e o período onde se desenvolve uma análise mais profunda do que é conhecer o mundo racionalmente é a partir da filosofia moderna. Tá? É a partir daí da filosofia moderna é que surge conceitos e uma ambivalência bem interessante, que é a ambivalência do sujeito-objeto, né? Sujeito seria aquele agente cognoscente, tá? Aquele ser dotado da razão, em que estaria envolto por coisas e objetos no mundo que seriam cognoscíveis, né? Que seriam como eu posso dizer, seriam iluminados pelo intelecto, né? Então a gente detém em nossa capacidade o entendimento do mundo, e o mundo está aí para ser entendido, beleza? Racionalizado, podemos assim dizer. Mas existem outras possibilidades de entender essa relação, tá? Por exemplo, há uma possibilidade, né, alguns filósofos afirmam que a razão, né, ela está intrínseca na própria realidade, ou seja, a realidade ela está organizada de maneira racional e a gente só pode conhecer ela por causa disso, tá? Ou seja, a racionalidade emana das coisas, né, do organizar das coisas, tá bom? Mas vamos lá. Então a gente pode usar a palavra razão de diferentes modos, beleza? Que modos são esses? Por exemplo, a gente pode usar a palavra razão quando a gente se refere a ter certeza, lucidez, motivos, causas, tá certo? Por exemplo, eu estou com razão, alguém perde a razão, qual a razão desta enchente? Tá? São modos diferentes de utilizar o conceito razão. E todos esses sentidos estão contidos no modo como a filosofia entende o conceito de razão, né? O ter certeza, o ter lucidez, o ter motivo, o ter causa. Alguém é racional quando tem certeza e lucidez daquilo do que pensa, né? Daquilo que dos motivos que levou ele a realizar
ação A ou ação B, né? Realizar aquela ação ou outra ação, tá bom? Então, a razão também ela pode ser entendida como um guia moral, podemos assim dizer, tá? E não apenas um modo intelectual de conhecer a realidade. É importante a gente salientar isso aí, tá? Para a gente refinar o debate em relação ao conceito de razão na filosofia, eu trouxe uma sentença aqui de um importante filósofo matemático, Pascal. Tá? Ele disse o seguinte: o coração tem razões que a razão desconhece. Nessa sentença, o conceito de razão aparece com dois significados diferentes. Tá? E esses dois significados desse conceito de razão, que o conceito de razão reúne, a gente pode entender como um modo da filosofia entender a própria palavra razão, né? Vamos lá. Então, na primeira aparição da palavra razão na sentença de Pascal, ele liga, né, a palavra ao termo coração, né? E coração aqui está diretamente ligado ao sentimento, né, às paixões, né, ao modo afetivo de lidar com as coisas e com o mundo. Tá? Então, essa primeira aparição ela está diretamente ligada às emoções, aos sentimentos, às paixões, né? Às causas e os motivos que são o ponto de partida, né? Que vai ser levado para tomar determinada decisão ou não. Já a segunda aparição da palavra razão nessa sentença, ela está diretamente ligada à questão da compreensão racional, né? Ao intelecto, né? Ou seja, o coração tem razões, o coração tem sentimentos, paixões que o meu próprio intelecto desconhece, né? Então, percebam aí a distância que essa sentença nos traz entre o conceito de razão e o sentimento, né? O estar disposto afetivamente no mundo, tá certo? Então, nessa sentença a gente consegue definir, né, e apresentar uma diferença tácita entre o sentir e o racionalizar, beleza? Importante a gente destacar isso aí. Vocês se acham mais racionais ou mais sentimentais? Mais sentimento, mais coração? O que é que vocês acham? Né? Respondam aí, tá? Então a gente pode observar que o conceito de razão se destaca como a atividade intelectual de conhecer, de desvendar o mundo, a natureza, e também como uma consciência ética, né? Como um guia de valores morais e éticos, tá certo? Então a razão seria um tribunal, né? Que guiaria, de certa maneira, as nossas escolhas, as nossas próprias possibilidades, tá certo? Então é importante a gente salientar também, né, a diferença entre razão objetiva e razão subjetiva, tá? Na verdade eu já falei para vocês essa diferença até agora, mas eu não explicitei, tá? A razão objetiva, como eu falei lá no início do vídeo, ela pensa a realidade como algo racional em si mesma. O que você quer dizer com isso, professor? A realidade ela se organiza de maneira racional e a gente só consegue compreender ela por causa dessa organização racional que é intrínseca à própria realidade, beleza? Ou seja, as coisas estão dispostas no mundo de forma racional e a gente entende elas por causa disso, beleza? Já a razão subjetiva, ela parte de um princípio em que a capacidade intelectual, ela parte de um princípio em que a razão é uma capacidade intelectual e ética dos homens, tá certo? Ou seja, a razão ela é a responsável pelo entendimento, pela compreensibilidade das coisas, né? E ela é também responsável por um guia ético, né? Um direcionamento moral, tá bom? Só para salientar rapidinho para vocês, que é sempre bom a gente entender a etimologia, né, a origem das palavras, o conceito razão, ele se origina diretamente de dois outros conceitos, de duas outras palavras, né? Logos, que é uma palavrinha grega que é muito discutida a sua tradução. Ela geralmente é traduzida como racionalidade, discurso, já li em alguns lugares como linguagem, tá? E
a ratio, né, que é uma expressão latina, né, para razão, né, um conceito de razão, tá bom? Então é importante a gente salientar isso aí. E por último, e não menos importante, eu quero destacar quatro modos de se relacionar com o mundo em que a racionalidade filosoficamente se afasta, tá bom? O primeiro modo é o conhecimento ilusório, tá? O que é o conhecimento ilusório? O conhecimento aparente, né? O conhecimento que não tem densidade, conhecimento pautado em preconceitos, costumes, não reflexivo, pautado na opinião, na doxa, né? Que é a expressão grega para se referir à opinião, tá? Ou seja, é o conhecimento sem bases teóricas, sem bases reflexivas, tá? O segundo ponto é as emoções, os sentimentos cegos, as paixões, o caótico, né, que essas paixões desenfreadas traz pra gente, né? Ou seja, quando a pessoa está apaixonada, quando a pessoa está com muito ódio, né, com muita raiva, geralmente ela afasta as suas ações desse tribunal da racionalidade, né? As suas prioridades elas se transformam em outras que não a razão, né? Então há um afastamento do próprio conceito de racionalidade quando você se depara com as emoções desenfreadas, né? A crença religiosa também é outro ponto que a gente tem que destacar, que é um afastamento do entendimento racional do mundo, tá? Por quê? Porque a crença religiosa ela é pautada na fé, ela é pautada em dogmas, ela é pautada na revelação divina, ela é pautada no sobrenatural, né? Ou seja, enquanto a razão parte de uma análise, de uma investigação da própria natureza e da ordenação das coisas, o religioso não. O religioso se relaciona com a verdade a partir de uma crença cega, da fé, né? E por último, eu destaco o êxtase místico, né? Que é o momento em que o religioso ele é tomado pelo torpor do sagrado, né? E nesse momento o religioso ele rompe com um critério de racionalidade e se entrega à verdade na qual ele está se permitindo naquele momento, né? Que é a revelação divina, né? Que é o místico, né? Que é essa relação direta dele com o sagrado que deixou de ser intermediada pelo divino, que deixou de ser intermediada pelo racional, perdão, tá bom? Então é importante a gente salientar, acima de tudo, né, algumas coisas. Gente, esse conteúdo ele não é fácil, tá? Não sei se vocês perceberam, se vocês assistiram até aqui o vídeo, vocês perceberam que é um negócio meio complicado, né? Apesar da gente entender que nós somos racionais, né? Apesar da gente entender que a gente racionaliza o mundo, que a gente conhece o mundo, que a gente entende o mundo, que a gente compreende o mundo, mas falar sobre isso é muito complicado, né? Apesar de ser muito familiar, gente, tá? Conceitos como razão, amor, liberdade, felicidade, são conceitos que a gente tem entendimento, que a gente relaciona, que a gente propaga, mas a gente não sabe falar muito bem sobre, né? Mas isso aí é um assunto para depois, tá? Então, o que é importante vocês saberem, acima de tudo, é que a filosofia ela parte de uma análise crítica, suspende preconceitos, suspende valores pré-estabelecidos, questiona e, acima de tudo, se utiliza da razão, né? Se utiliza do entendimento para colocar em prática esse questionar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Permaneçam estudando, tá? Coloquei uma atividadezinha para vocês responderem, que na verdade é a interpretação da sentença do Pascal, que eu comentei aqui. A ficha vai junto com o vídeo, tá bom? Fiquem bem, até a próxima.